vamos sequenciar o nosso trabalho a partir da leitura do capítulo 5 do livro Gênesis de Moisés, que representa aquele primeiro movimento que nos permite uma reflexão acerca da trajetória da humanidade, tanto do ponto de vista material, mas acima de tudo nas suas expressões sutis. Nós estamos trabalhando no dia 7. Em função do nosso descanso, nós vamos fazer a leitura do capítulo todo para que nós possamos assimilar o conteúdo, já entrando no clima da proposta deste capítulo. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enós. E viveu Sete, depois que gerou a Enós, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enós 90 anos e gerou a Quenã. E viveu Enós, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enós 905 anos, e morreu. E viveu Quenã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enós. E viveu Jared, depois que gerou a Enós, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metuselá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metuselá 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metuselá, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuselá 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Bem, nós temos abordado em linhas gerais o capítulo 5 como sendo uma sequência genealógica que nos permite um processo natural de encaminhamento a partir das experiências repetitivas.
identificando aqui um movimento natural através do processo reencarnatório que nos permite uma mudança de padrões a partir do nosso esforço de crescimento. Observamos que existem pontos que se repetem, mostrando a necessidade de uma reciclagem ou de uma certa atualização das nossas crenças e dos nossos valores. Uma vez que essa reciclagem nem sempre propõe essa condição de renovação. O termo reciclagem pode, por vezes, nos colocar num processo fechado. E por isso que hoje, na atualidade, utiliza-se o termo atualização quando nós tentamos estudar algo que nós já conhecemos. Porque nós temos um piso, mas não podemos ficar fechados naquele piso. Pois se permanecermos fechados nesse ponto, que é o nosso ponto de referência, nós deveríamos incluir o universo na nossa percepção da vida. Já o processo de atualização permite-nos apropriar aquilo que é o nosso peso, a nossa sinceridade, mas um acréscimo a partir de uma possibilidade de agregarmos elementos que nos chegam através das vias inspirativas ou do processo indutivo acionado pela presença espiritual na dinâmica do universo. Portanto, nós estamos aqui, nesse processo de saneamento, elaborando a formação de novos tipos, em patamares diferenciados, em padrões ainda desconhecidos para a nossa estrutura profunda. Antes de Adão, nós poderíamos dizer que o livro Gênesis trabalhou, sem dúvida, a estruturação do homem biológico. A questão abordada a partir daquela visão da imagem e semelhança sugere todo o trabalho edificado pelos co-criadores em plano maior, aqueles que são os ministros de Deus, uma vez que a ação na matéria se faz através desses elementos que atuam diretamente na elaboração ou na materialização da vontade de Deus. Se assim é, nós temos em Adão aquele processo não mais da estruturação biológica, mas uma estruturação que toca outros aspectos. E o início deste capítulo 5 já deixa claro, no versículo 2, quando é expresso: macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão é uma expressão sintética deste elemento humano, deste homem, num padrão de humanidade. Não mais o homem ligado às faixas pregressas de primitividade na estrutura biológica. O homem biológico já estava consolidado na Terra. Ele já era uma realidade. Em Adão, nós temos o componente que diferencia o reino animal do reino hominal. Este homem no padrão de humanidade, estruturando os seus padrões psíquicos a partir dos dois componentes, razão e sentimento. E aqui nós temos macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Esses dois elementos como sendo as expressões que redundariam no entendimento desses aspectos transcendentes e sutis, simbolicamente elaborando a questão, estruturando uma condição diferenciada deste homem. Um homem que agora pensa, mas tem um pensamento contínuo, com funções mentais superiores,
já com padrão de discernimento, já com a capacidade de escolha, a partir dessa capacidade de nomear aquilo que percebe, ele foi o trabalho dado a Adão, num exercício do seu plano mental. E várias outras expressões que serão trabalhadas no tempo a partir das inúmeras experiências sequenciais que ocorrerão a partir da genealogia de Sete. Razão, discernimento, abstração e uma série de outras funções superiores. Fixações através da apropriação do conhecimento na memória profunda, portanto, a estruturação dessa memória própria do homem, que é diferente da memória animal. A estruturação de uma série de emoções. Emoções essas que foram trabalhadas tendo como um piso o medo, assegurador da sobrevivência, como um piso de fé. E essa fé, uma vez identificada, sendo utilizada como um componente saneador do próprio mundo. E aqui nós temos um componente importantíssimo na estruturação desse plano sentimental ou emocional do homem. Esse homem que agora identifica em si mesmo uma série de conflitos, uma série de dúvidas, uma série de questionamentos que serão vividos, sem dúvida, como um grande desafio, mas sem os quais ele estaria numa posição muito próxima do animal, que apenas sobrevive. Adão é essa expressão. Adão representa esse momento decisivo na evolução do ser. Esse ser, muitas vezes, está numa posição definida. Esse ser que, por vezes, obtém, detém ou tem condições para que possa viver expressões diferenciadas, mas que ainda não são patrimônio pessoal. Uma vez que o estar, o ter e o deter seriam componentes educativos, componentes pedagógicos para que o indivíduo se faça, para que ele seja. Ser é o grande desafio evolutivo que nós identificamos nas gerações de Sete. E aí sim nós percebemos que Sete seria aquele elemento que retrata a saída daquele movimento fechado, onde o fôlego divino vivido na personificação de Abel, esse fôlego que é o sentido da palavra Abel, esse fôlego divino, ele foi sufocado pelas expressões primitivas de Caim. Em Sete há uma compensação e uma retomada da sequência deste fôlego divino em nós. E a sequência, essa compensação, é uma concepção da misericórdia divina que ao mesmo tempo aponta, e a outra acepção dada à palavra Sete. Nós encontramos três acepções. E o nome Sete seria compensação, conceder e apontar. E nós percebemos nessas três colocações a diretriz dada à evolução psíquica de Adão. Aqui, nossa, deixa eu né? Essa concepção que ocorrerá num tempo a partir de uma série de movimentos que nós já trabalhamos. Nós, aprendemos hoje que não é Enos, né? Nós, que é nós, né? Que é nós, não é isso mesmo? Você diz?
Então, nós é... Então, hoje nós vamos começar a falar certo. É nós, tá? É nós é a forma correta aí de nos expressarmos, em função da origem da palavra. Então, é nós é aquele elemento que retoma a condição nominal. Trabalhar de forma exaustiva a partir daquele movimento que começou a invocar o nome do Senhor. Já a estruturação psíquica se fez de uma forma diferenciada, não apenas elaborando a razão num plano horizontal de identificação dos componentes ali presentes no seu campo operacional, mas um elemento que já consegue, via abstração, ascender e buscar no alto elementos que possam ser projetados no ambiente. É nós, pois, esse componente, esse homem num novo momento, a retomada de um homem novo. Se Adão é o homem vermelho, o homem da terra, ainda vivendo a interseção com o homem biológico, não chamado homem espiritual, tá? Vou chamar assim só, didaticamente falando, tá? Didaticamente falando, em Adão nós temos um movimento dessa conexão com o seu passado, e por isso que na geração inicial Caim pode assumir e roubar a cena, foi feito, e ao mesmo tempo aquele elemento que abre espaço para o novo na estruturação de uma condição física diferente. Aqui é a sequência, né? E aqui dentro daquela visão, né? Gerou primeiro um filho, né? Que nós já estudamos isso também, que é o que é repetitivo em todo o capítulo. Primeiro o movimento vida, né? Vida, lembrando, né? Vida, filho, os dias definidos no tempo, que é algo que se expressa em todas as gerações. Filhos e filhas. E qual que é o componente compotor? Morreu. Então morreu. E morreu faz parte da dinâmica desse processo de saneamento, mas que em conjunto opera uma construção. Porque muitas vezes nós ficamos fixados no processo de saneamento como se fosse só a retirada. Tá? Muita semelhança que é um conceito comum, fazendo uma analogia com a atividade do nosso dia a dia. Quando a gente estuda o parto, qual que é o primeiro movimento que nós fazemos quando aplicamos o parto? O parto dispersivo. E o parto dispersivo tem qual objetivo? De asepsia, de saneamento, de limpeza. É esse movimento. E em geral, nós imaginamos o seguinte, que esse saneamento é retirar e jogar fora. Tá? Quando nem sempre o processo se atém a esse foco de avaliação. O parto dispersivo, ele tem a função de promover uma harmonização via limpeza e saneamento, sim, de pontos congestionados. Porque o que acontece no indivíduo? Imaginemos uma pessoa que apresenta um padrão mental muito conturbado e vive pensando coisas difíceis, só coisas complexas, muitos conflitos, muitas dúvidas, muito questionamento, muita mágoa, e aqui nós podemos colocar uma série de pensamentos negativos, tormentosos, que ficam ali. O que acontece com essa pessoa? Sem dúvida, a sua estrutura do centro cerebral está sobrecarregada, densa e até com um acúmulo muito grande. E pode acontecer que essa pessoa sinta, em contrapartida, a ausência de movimentação energética em outros centros de força. Com o parto dispersivo, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar esse alinhamento a partir do movimento em todos os centros de força.
Da mesma forma, o saneamento tem esse objetivo. E nós observamos na trajetória das diversas gerações pontos que permanecem gritantes ou pontos que são visivelmente tônica da existência dos elementos. Que na construção nós trabalhamos, acho que foi no nosso último encontro, o próprio mecanismo do processo sucessivo, definindo essa condição de sintonia, a partir daquilo que nós oferecemos como tônica de vida. Se essa tônica, essa possessão existe, ela acontece a partir de um quinto ofertado pelo próprio indivíduo. E a dispersão tem por objetivo nos tirar desse foco de fixação do nosso padrão mental ou do nosso padrão de sentimento. Sair dessa forma. Então não é tirar de outra forma, mas sim trabalhar esse saneamento permitindo uma circulação, tirando elementos que possam obstruir o livre fluxo da vida. E assim nós saímos do corpo e dos fluidos em geral para trabalharmos o fluxo da própria vida. Isso aqui de verdade. Eu estou em dúvida, né? Vida, dias, siglos e dias. O que é isso? Então são os elementos do capítulo que nós lemos. Na leitura integral do capítulo, nós observamos que existem repetições. E essas repetições podem ser sintetizadas nessas palavras. Tá? É uma vida. Uma vida que acontece em sétima, vida em menor, em Vietnã. Então, existe vida. E houve sempre um primeiro toque que foi, e gerou um filho. Depois define os dias de vida. E fala o seguinte, assim, por isso nós colocamos aqui no quarto. Aqui é o primeiro movimento quando é gerado o primeiro filho. Depois o tempo que aconteceu depois gerando filhos e filhas e a totalidade da experiência de cada um, que é fechada por morrer. Só isso, tá? Porque nós já trabalhamos a vida como sendo os processos reencarnatórios aqui, né? Retomando, né, para ajudar. E o filho foi estudado como sendo o reflexo determinante de nós mesmos. O filho sendo a síntese dos nossos projetos mais determinantes. Os dias definindo o tempo consumido por nós na elaboração. E filhos definindo que nem sempre aquela geração primeira será sustentada ao longo das nossas experiências naquela reencarnação. Esses filhos aí é nossas criações também? Nossas criações. Porque nós podemos reencarnar com um projeto, tá? Qual é o projeto? Trabalhar a ciência. É assim, tá? O filho é a ciência. Imaginando assim, de forma prática. Então, o filho é a ciência. Só o filho está aí. Só que esse filho, paciência, ele é permeado ao longo das nossas experiências do dia a dia com uma série de novas gerações. Então, junto com esse filho, filho paciência, eu gero filhos novos. Então, eu posso gerar arrogância, eu posso gerar também, coisa boa também, eu posso gerar tolerância, mas eu posso gerar intransigência. Então, eu posso gerar filhos ao longo da experiência que corroborem a proposta do filho, que é a síntese do meu projeto reencarnatório. Eu posso também gerar filhos que tenham uma relação com a estrutura anterior, tá? Embora o que será a chave na sequência, na elaboração da linhagem psíquica que nos conduz à libertação espiritual, é a
aquele filho inicial que representa o nosso projeto reencarnatório. Tá? Nós estamos entendendo dessa forma. Que esse filho é o nosso projeto reencarnatório. Então eu reencarnei para quê? Eu reencarnei nessa vida para trabalhar com o mental, a possessão. A possessão de Kenan. Essa é a chave dessa reencarnação. A chave, imaginando chave como um elemento que abre para a libertação, tá? Então a chave da libertação está ali. Então a possessão se manifesta. E na avaliação dessa possessão, eu posso modificar o meu processo e chegar no novo movimento, no louvor a Deus, que é em Mahalalel. É a partir desse grande desafio que eu posso modificar e fazer a minha alteração. E aqui nós poderíamos retomar até essa posição. Não é o mesmo que é o berço da fé? Não é? No berço rústico, né? A fé nasce no berço rústico do temor. Tá certo? Se a fé nasce no berço rústico, bem primitivo do temor, o medo é a essência do crescimento em fé. Aí nós saímos do medo, conquistamos a fé. Vivemos uma série de experiências desafiantes que ativam novos medos. Como que eu vou me libertar do medo? Como? Então a fé, que a fé faz? Ela mata o medo. Tá certo? Então, é o louvor a Deus que mata a possessão. Tá bom, gente? É o louvor a Deus que vai realmente transmutar a expressão da possessão. Então, essa dinâmica propõe o seguinte: onde está o mal, aí também está o remédio para a questão. Aí está o ponto capaz de abrir um novo painel de possibilidades. Esse novo painel abre, sem dúvida, uma série de vivências necessárias, onde filhos e filhos podem vibrar na faixa do filho tônica, ou não. Ou não. Tá? Filho razão e filha sentimento. Aí eu estou trabalhando, eu tenho filhos bons e tenho filhos maus. Tenho filhos rebeldes, tenho filhos obedientes. Então eu tenho razão obediente e razão rebelde. Sentimentos bons e sentimentos maus. E tudo isso Em ciclo, definido que são várias as facetas do ser humano. Nós não somos uma condição. E é por isso que ao longo de 24 horas, o que acontece conosco? A gente vive em linha reta? Não. Nós oscilamos, né? O grande desafio é que nós não tenhamos oscilações tão violentas, tão profundas. Porque se eu oscilo profundamente, o que eu sou? Possessão. Né? Eu sou um projeto que vibra na faixa de possessão. Se eu vivo só lá em cima, eu sou louvor a Deus. Tá? Então é aquela história de Pedro, né? Numa hora revela o Cristo. O Cristo. No momento seguinte, imediatamente após, fala, né? Ele está conosco. Então nós observamos essa oscilação como sendo uma condição natural da nossa condição. Você fala assim, esse é um transtorno bipolar, né? Porque a gente nem tanto, né, gente? Vira transtorno bipolar, a gente fica assim, né? Desses extremos. Se a oscilação numa faixa, né, de atuação
ela é natural, porque nós não conseguimos ficar ótimos o tempo. Nem ficamos péssimos o tempo todo. Agora, a questão administrativa é que nos auxilia a lidar com as oscilações de forma equilibrada para que não venhamos a mergulhar naquela posição e, a partir desse mergulho, levar dificuldades imensas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, perdendo até uma série de oportunidades de crescimento. Por quê? O que nós temos aprendido é que os desafios da vida têm um sentido, que é um sentido de promoção do ser. Se nós perdermos esse aspecto didático das experiências, aí nós vamos achar que Deus está de marcação conosco, né? É isso? Deus está de marcação conosco. E se nós começarmos a achar isso, onde que vai o aspecto pedagógico na experiência de vida? Se vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas, quanto mais não Pai que está no céu, né? Então essa faixa aí, superior, precisa ser trabalhada e identificada por nós. No livro Consolador, existe aqui na pergunta de número 34 a seguinte colocação. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na confirmação e dilatação dos afetos familiares. E ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões e sentimentos ilegítimos em sagrados e ânimos do espírito. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque ali os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublimes, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Então, nós observamos que cada recapitulação, cada movimento reencarnatório em suas etapas tem um objetivo de oferecer oportunidades para que essa alma reencarnada possa trabalhar nas circunstâncias do dia a dia, componentes do seu passado, de forma a obter a sua projeção. E essa projeção, ela é conquistada através da expressão, a expressão na vida dos padrões superiores. Louvor a Deus seria a expressão material dessa utilização do processo mental, antes fixado em faixas do ontem. E agora o louvor a Deus já nós podemos dizer entre aspas, uma fixação ou um direcionamento, porque quando a gente fala fixação parece morte, né? Então vamos usar outro termo, né? Uma condição, um direcionamento novo em padrões que possam projetar. E aí, Jared decide, definindo esse movimento ondulatório das nossas expressões. Já Enoque é aquele que está num padrão de dedicação. Dedicado. Enoque é alguém dedicado. Dedicado como? E aqui então nós já passamos e retomamos onde nós paramos, né? No versículo 22. Então nós já estamos no versículo 22. Como que ele expressou a espiritualidade? E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselah, 300 anos, e gerou filhos e filhos.
E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Tá? Para si o tomou. E viveu Metuselah, né? Então, o que nós temos aqui? Do 22 até o 24, um processo de abertura e mudança no processo. Tá? Tá em Enoque. O 7. Tá? Então, em Enoque, dedicado, existe um comportamento. Um comportamento que é o seu caminhar na vida. Andou com Deus. Ele estava na terra, os pés na terra, mas ele estava sintonizado o tempo todo com as expressões divinas. Andou com Deus. E gerou a Metuselah, e depois que ele gerou a Metuselah, o que aconteceu? Continuou andando com Deus, e andou com Deus. Então, esse andar com Deus permitiu a ele um processo diferenciado. Qual processo diferenciado? Não morrer, tá? Não morrer. Andar com Deus. Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Isso significa uma condição de saída do plano físico diferente, sem conhecer a morte. É uma fase diferente da morte. Então, ressuscitar ele é cada momento, é uma coisa, sem conhecer, Sem dúvida, pode ser visto assim. Porque o que é o renascimento? O que é a ressurreição? Nós aprendemos que existe um reencarne que é do espírito e um reencarne que acontece que é da água, não é? Então nós podemos reencarnar, então esse renascer da água, né? Renascer da água, reencarnando sequencialmente. Mas chega um momento, por opção consciente, aí que está, por opção consciente, quando nós temos condições de gerenciar a própria vida, buscamos por nós próprios aquela condição de renovação dentro da própria vida. E aí sim poderia ser uma ressurreição, uma vida nova. O que é a vida nova? A vida nova é uma mudança, é uma renovação íntima dentro da própria vida, que se manifesta no andar com Deus. Aqui, sobre essa explicação que você deu, reencarnação dentro da própria vida, no livro da Esperança, o Emmanuel dizendo, não sei qual capítulo, ser espírita é reencarnar moralmente de novo dentro da própria vida, dentro da própria existência. Exatamente. Esse é o grande desafio. Porque, em geral, quando nós optamos pela ociosidade, vamos chamar pela ociosidade, pela mesmice, quando nós optamos pela mesmice, eu nasci assim e vou morrer assim, então isso é da minha estrutura, e sim, nós estamos optando pela morte. Tá? Quando nós optamos pela mudança, de mudar é difícil. Eu não sei complicado de mudar, não. Eu mudei muito pouco na minha vida. Então eu fico imaginando esse pessoal que vive um ano na cidade, um ano na cidade, eu falo, nossa, ele falou assim, não, eu mudei umas 13 vezes na minha vida. Mudei 20 vezes na minha vida, né? Aí eu fico imaginando, mudar tudo, né? É trabalhoso, não é? Muito trabalhoso. Aí chega no lugar, onde que eu vou colocar isso ou aquilo, até ajustar com um novo ambiente, coisas práticas.
Então, quer dizer, mudar é trabalhoso, e mudança física na vontade, né? Mas tem gente que fala assim, nossa, vamos mudar. Aí eu escuto e falo, nossa, que bom, né? E ainda de cidade, vamos mudar de cidade, de país. Aí eu falo, nossa, isso aí está noutra faixa, porque já está nessa condição de adaptação ao novo, sem precisar de processos reencarnatórios, tá? Esse andar com Deus, andar com Deus como se estar envolvido nas instruções de Deus, porque andar lado a lado com Deus, Bom, como que nós entendemos hoje no nosso plano mental, que é um entendimento que passa pelo nosso mental, né? Antigamente, qual era a nossa visão de Deus? Era um Deus antropomórfico, né? Era um Deus humano. Ao invés de entendermos que essa imagem e semelhança era do co-criador, nós achávamos que essa imagem e semelhança de Deus é porque Deus é um homem, né? E nos fez como ele. Então, esse conceito, a partir dos esclarecimentos da espiritualidade, já cederam, esses conceitos já cederam. Então, nós não vamos imaginar mais Deus como boca, né? Aquela boca falando do céu muito grande, ou aqueles olhos, né? No céu, vigiando, né? Essa onisciência. A onisciência não é representada pela forma dos olhos do céu que viam tudo. Então, nós já não temos mais essa conceituação ou essa visualização de Deus. A ideia de Deus foi crescendo com o tempo. Então, Deus não está aqui como se fosse. Quem se acompanha a gente não é Deus, assim, lado a lado, esse caminhando. Quem nos acompanha na reencarnação e não fica nem de dedicação exclusiva são os nossos anjos, guardiões, ou, na linguagem espírita, os espíritos protetores. Aqueles que são destinados a acompanhar o nosso processo reencarnatório, nos auxiliando nos momentos de grandes desafios. E vejam bem, auxiliando e não definindo por nós, uma vez que não tolhem o nosso livre-arbítrio. Então, esses que andam lado a lado conosco, seriam aqueles que são nossos pais. Esses são nossos pais, que estão lado a lado. Mas nós já temos hoje uma ideia de Deus diferente. Saiu da visão antropomórfica, esse Deus que era o grande patriarca, né? Com toda a sabedoria personificada na sumidade, no cajado, na barba branca, isso já cedeu. Esse Deus cedeu espaço à concepção que nos foi dada pela espiritualidade, né? Que nós encontramos no livro dos Espíritos como a primeira pergunta, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. E aqui nós temos, na pergunta, aquilo que sempre tem sido alertado, não é quem é Deus. Quando nós perguntamos quem, naturalmente nós já personificamos. E a pergunta é feita no quê? E nem é fechada, é aberta, não é o quê. É que é Deus. Porque se fosse o que, nós já teríamos, utilizando o artigo definido, o quê? Delimitado. A sabedoria de Kardec está aí. E nós observamos a grandeza desse missionário para elaborar as questões de forma que elas pudessem vencer no tempo. E essa é uma característica da revelação. Tá? A revelação que sai do mundo restritivo das concepções puramente humanas. Então, Kardec é missionário exatamente por conseguir absorver essa revelação, traduzi-la em palavras para que os ensinamentos pudessem nos chegar
com vista da mudança da nossa concepção. E aí Deus cresce. Esse Deus antropomórfico segue a uma expressão já sutil com Jesus. Deus é o quê? Amor com Jesus, né? O que mais que ele é? Pai. Aí nós já temos a atribuição. Pai, porque o pai é o que define. É o gerador, né? Então já define. Então define o quê? A condição de origem. Né? O pai, origem, como espírito, então definimos a imaterialidade, né? E uma série de atributos da divindade. Só que nós somos ou não somos filhos de Deus? Somos criaturas de Deus? Somos criaturas de Deus. Então Deus está em nós, ainda que seja interno. Aí a questão delicada. E os elementos que nos auxiliam no entendimento desta conceituação seria aquela proposta do Deus em nós e o Deus em torno de nós. Mas aí não é do lado, mas permeando tudo o que existe. Tá? Porque em Deus existimos e nos movemos. É assim que nós aprendemos? Em Deus existimos e nos movemos. Então, não está sobre a direita, não está à direita, esquerda, na frente, atrás, por dentro e por fora, em cima e embaixo. Então tá? Ele está em nós e em torno de nós. E a nossa existência é uma existência em Deus. E aí surge toda uma conceituação que é delicada, mas nós temos que fazer um esforço para assimilarmos as orientações dadas pelos Espíritos. E o livro Evolução 2 muito claro, né? No alto do Criador. Essa é a palavra de estudo. Alto do Criador, né? O hálito divino. Então esse sopro de vida, esse fôlego de vida lá de Abel, ele é retomado como uma colocação feita por André Luiz no livro Evolução dos Mundos, quando trabalha a questão da própria existência de Deus e do como ele se manifesta na vida. Tá certo? Então nós saímos do pé de Deus, da mão de Deus. Nós não podemos falar isso. Quando nós encontrarmos referências dessa ordem na leitura, nós podemos ter a certeza que toda expressão antropomórfica se refere a uma expressão espiritual daqueles que são os co-criadores, os ministros de Deus. Aqueles que executam a vontade de Deus. Ficar, gente. Então, isso é apenas uma coisa. Deus disse a Moisés: Deus falar com a pessoa. Mas eu não entendi. Acabou de dizer. Tocar, gente? Eu sugiro a senhora, só um minutinho, eu sugiro a senhora fazer a leitura do livro Evolução em 2 Mundos. Eu estou lendo para você. Não, é o primeiro capítulo, eu já volto, tá? É o primeiro capítulo, quando se fala de estudo universal, tá? É ali que a senhora, então a senhora passou por ele, tá? Então a senhora volta e faz a leitura lá. Tem boca, tem ouvido, tem mão, não é Deus, tá? Ou Criador, ou Pai, tá certo? Nós somos de co-criadores em plano maior, tá? Eu costumo assim, pois Deus no sereno, no sol, na flor, nos pássaros. É criação dele, né? Então a gente se sente assim, pode sentir através da cada um vai percebê-lo de uma forma, né? Porque ele, na verdade, está em tudo e em todos. Em tudo e em todos. E é um conceito que hoje é trabalhado dessa forma e, com certeza,
um pouco à frente, será trabalhado de forma distinta. Porque é um conceito, por isso que a palavra é conceito, né? O que significa conceito, né? É uma tentativa, né, de traduzir em palavras o significado de determinada expressão ou coisa. É só uma tentativa, não é uma definição de vida. Tá? Porque quando nós definimos, nós delimitamos. E aqui nós trabalhamos conceitos que são conceitos crescentes, extremamente vinculados à nossa idade espiritual. A nossa idade, e aí a nossa idade espiritual, e aí isso é bacana, que nós entendemos isso. E vejam bem, no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, nós voltamos a essa condição do andar com Deus aqui. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, esse amor puro, como reflexo do Criador em todas as criaturas. Nós temos a semente do amor em nós. Tá? Mas como que esse reflexo do Criador se manifesta em nós? Se manifesta de forma gradativa. Como que é o amor no mineral? Atração. Como que é o amor no vegetal? Secação, tá? Movimento já, fototaxia, né? Na busca da luz, tá? É uma expressão. Mas ele ainda fala que ainda tem uma característica, né? De amor no lampejos, né, do amor no vegetal. Solidariedade no vegetal, gente. Você já ouviu falar que planta gosta de ficar juntinho, suadinho, que aliás florescem mais? São coisas da natureza e a natureza contando. Você deixa um vaso sozinho e não tem. Já gosta de ficar um suadinho lá. Então existe um início aí. Tá? No animal. Instinto. O instinto é amor. Portanto, é reflexo de Deus nessa faixa de expressão. Já no homem, nós vamos encontrar uma série diferenciada de expressões desse amor. E aqui nós vamos ter o amor egoístico, né? Aquele que está voltado só para o seu próprio bem-estar. Um amor que cresce um pouquinho, consegue perceber a necessidade do outro, e aí convida. E já consegue ocupar-se e até a preocupar-se com o bem-estar do outro. Você está bem? Porque muitas vezes, quando nós estamos na faixa pura do egoísmo, nós não estamos até observando que o outro não está bem, mas nós estamos querendo usar o outro para poder carregar o nosso mal-estar. Então isso não me interessa. Eu falo do meu mal-estar antes de dar o espaço para que o outro faça o mal-estar dele, né? Então, existe isso. Isso é amor egoístico. Mas quando nós já nos interessamos pelo bem-estar do outro, já é um movimento de mudança desse amor que está crescendo. Então, cada vez que nós trabalhamos a limpeza do espelho, né, do nosso coração aqui, nós modificamos para trabalharmos lá na frente o amor puro. Esse amor puro, nós entendemos hoje que seja o amor dos anjos. Esse amor transcendente, esse amor incondicional, esse amor que já cresceu querendo o bem como razão de ser da existência. Essa plena sintonia com a ordem universal. Então o amor puro estaria ali. E aí sim, quando estivermos com o coração totalmente limpo, nós vamos conseguir refletir a grandeza em toda a sua expressão. É um caminho a ser percorrido. Nós vamos ter que andar com Deus muito tempo ainda, né? Nós vamos ter que andar muito tempo. E segundo aqui, já saímos dessa faixa de morte, nós vamos precisar
construir um ciclo totalmente novo para uma abertura numa outra passada evolutiva, tá? Essa evolução centenária, né? Que foi conquistada na experiência de Renan. Nós falamos de morte, e nós não comentamos como a morte é vista do ponto de vista doutrinário. Como o conceito que a gente tem de morte? O que é a morte? No passado. Como que é o mecanismo dessa morte? Hã? Não, gente, o que os espíritos contam para nós? Como é que acontece o desencarne? É pra falando bem. Da morte mesmo. Morte subida mesmo, é mesmo? Começa pelo pé. Tem o desligamento do espírito, e aí? Vai desligando, começa os pés, e aí? O que mais? Uns com dor e outros sem dor. Por exemplo, a minha mãe se encarnou dormindo. Ela deitou 2 horas da madrugada, levantou e depois foi 6 Já tinha realmente, né, vinculado, né? Uma bênção, né? A gente imagina que é a melhor morte que possa existir, né? Então ela fala assim, não existe nada, tá? Não estou reconhecendo esse lugar, né? Tem que ir numa cama. É poderoso, né? Ah, não. Eu acho que não. Acho que não. Será que não? Então vamos continuar com o que é. Então desliga os pés lá, as extremidades, o que mais que acontece? Aí depois aqui no centro dos vegetativos, o que mais que acontece? Coração, né? Na próxima oportunidade, o que acontece? O quê? Parou. E aí? Parou o cérebro de cá, o que aconteceu com o espiritual? Nossa, gente, ninguém vai falar pra quem Doutor em cima do corpo. Então, vamos fazer. Ninguém falou que quer fazer recapitulação. Então tá aqui, né? Então Jesus falou daqui, aí tá o perispírito aqui, né? Tá? Ficou assim, né? Fecha a conta, né? Dizem que o espírito sai pelos pés na hora da Ó, circulou tudo aqui, circulou? Já rompeu todos os dias, não rompeu? Porque saiu pelos pés, né? Primeiro que cuidava tanto os pés como frio, né? E com frio, depois os movimentos vegetativos vão ceder o lugar, e aí, pronto, teve morte clínica, tá? Mas ainda permaneceu por um tempinho isso aqui, ó. Tá? Exatamente. Resgatando tudo que tinha. Tá? Não resgatou tudo? Que é a memória de quem? Do espírito. Tá? Pode perder alguma coisa? Nada. Nem um detalhe. Então tá aí. É tanto que quem pode explicar isso aqui é só quem pode, né? É isso? Só quem pode atuar aqui, que são aqueles que são os cirurgiões do plano espiritual, né? Tem o que faz o parto aqui, né? E corta o cordão umbilical, tem os espíritos, os técnicos no plano espiritual. Então aqueles que são assistidos merecem aqui, né? A assistência espiritual promovendo essa secção. Aqui tem uma função importante também, que é resgatar tudo aquilo que é do plano espiritual, não é? Porque aqui não vai ficar aqui na terra que não era a terra. Então o que? Recolhendo as realidades todas. Aí recolheu, mas aí na terra já recompôs, já fez a histogênese espiritual, tá? Já fez a histogênese, já criou os tecidos espirituais, já recompôs tudo, já está duplicado. Flutuando, né? Está aqui flutuando. Os médicos não já não está aqui, já acabou. Está como? Como que está? Dormindo. Tá? Por isso que eu acho que continua dormindo, tá? Que é isso que eles dizem. Dormindo o quê?
e vivendo o quê? O sono e o sonho da própria existência. Que sonho que é esse? É a recapitulação, é isso que diz. Qual é o sonho? Então, o desafio da morte é esse sonho aqui, ó. Aqui que mora o perigo da morte. Porque aqui se escondia a vida inteira. Tá? De mim mesmo, do outro, aqui nesse sonho tem razão. Aí você pode ter puxado em vez de... Você pode puxar para a terra mesmo, né? Aquele agarramento para no filho. Sem dúvida. É aí que puxa de novo. É aí que puxa, não. É aí que fica. Não é que puxa, que fica. Aí você não vai. Não vai. Tá? Aí que não vai. O que esses filmes vivem trabalhando? O que os filmes falam assim? Tem questões inacabadas, eles não jogam assim, os cineastas, eles trabalham com temas inacabados. O que aconteceu? Não deu conta de seguir, ficou na tônica. O Cláudio falou que geralmente eles voltam por lá correndo. Não é nem andando, né? Mas ainda é no outro sonho. Aqui nós ainda não estamos nesse momento da autonomia. Não. Porque aqui nós estamos no movimento normal, tá? Do desencarne. E aí o que acontece? Né? Então o que é a morte, gente? É um encontro consigo mesmo. Era só isso que eu queria. Era só isso. Quando você pessoa ver, não é? É um encontro consigo mesmo, tá? E que não tem volta. Isso aqui é o fruto de nós mesmos. São os nossos filhos e filhas avaliados aqui nesse momento da recapitulação. O que eu gerei nessa vida, tá? O que eu gerei na vida. E aí o que diz? Aí vamos é bacana demais. Volte, capítulo 29. Na morte, olha só, gente, então, porque nós estamos falando de construção do humano, né? Então, a morte faz parte da construção do psiquismo humano. Então, a morte, sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada. Então, vamos imaginar Midas, né? Uma pessoa que foi a Midas, né? E o seu valor estava onde? No dinheiro. Qual é o desejo que se manifestou através da reflexão repetitiva? Isso. Então, nós entendemos porque no plano espiritual, depois da desconexão, o indivíduo permaneceu naquela tônica, não acendeu, né? Então, quer dizer, não é puxado, ele ficou. Tá? É diferente, né? Ele permaneceu naquele ponto que era a expressão do desejo repetitivo. E o desejo repetitivo estabeleceu uma fixação naquele padrão. Então, na hora que ele vai beber água, ele contempla. Vira ouro. Vira ouro, né? Então, o que é isso? É o inferno criado por nós mesmos, entre aspas, ou o céu gerado por nós mesmos, como expressão dessa tônica mental ou daquele elemento determinante. Não há nosso pecado maior que possa ser. Exatamente. É, Exatamente. E fica com ele, né? E fica na tônica, né? Porque se nós não abrirmos espaço para o auto-perdão, e falamos assim, nossa gente, aí nós não saímos da faixa. Não saímos da faixa. E aí fica isso. Na culpa. E aí fica no circuito fechado. Que aqui nesse capítulo, tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e sem a sublimação dos bases, gera um pensamento mental que nada mais é
que a produção de nossos respectos pessoais, acumulados esse valor na circulação do bem comum. Tudo que não tem valor na circulação do bem comum é antievolutivo. Muito complicado isso. Se eu estiver preocupado só comigo, eu já sou um antievolutivo, já não tenho mais espaço para isso. Então é aquela história, né? O homem primitivo, ele matava para sobreviver, né? Fazia parte, né? Isso já era uma valorização pessoal, porque ele já estava querendo resguardar a sua existência. Nesse momento, entre aspas, aquela atitude era um bem relativo. O tempo passa e ele passa agora a ver o irmão, ou o semelhante, né? Aí não é irmão, semelhante. Não mais como uma ameaça, mas como uma possibilidade de relação. Tá? Uma possibilidade de relação. Então não são amigos, não são próximos, não são irmãos, mas já não mata, vê com uma certa reserva, mas fica atento, né? Aí nós passamos da guerra ostensiva para uma guerra, até uma guerra fria, né? Eles começam a estabelecer regras de convivência. Olha, então aqui é o meu limite. Eu coloco uma cerca. Mas, se eu começo a invadir a cerca do outro, naturalmente eu já estou violando aquilo que é a onda do bem comum. Então, corre o risco de retomar a posição de Caim. Vamos crescendo no tempo. E aquilo que no passado foi uma expressão de valorização pessoal, ele repete o ato de matar o semelhante, ele está vivendo agora fora da lei. E agora já não é mais vivendo. Ele já fez essa parte. Então, o momento que nós estamos vivendo, resgatando aquela imagem da intercessão, né? O movimento da intercessão, que é a transição e aqui a regeneração, nós estamos vivendo exatamente essa mudança de valores. E nesse movimento da regeneração, a onda do bem prevalece, do bem coletivo. Era da comunicação? É isso que a gente fala, na era da comunicação, a informação chega, então não fica mais nada encoberto. Então as situações já são de domínio público, as pessoas estão expostas, tá? E elas estão sendo criticadas a cada instante em relação ao seu comportamento, estão sendo questionadas. Coisas que antes passavam totalmente como aceitáveis, hoje são situações que já não se aplicam ao movimento de transição, na consciência do bem coletivo. Quantos já operam nesse sentido, buscando respeito ao meio ambiente? Não saiam de outro meio ambiente que até então era de quem? Era de quem? Era preocupação de quem? Né? Então nós observamos isso aqui, não estamos? Unidade de realmente, desse tipo. Mas é porque nós já comentamos isso em alguns momentos. Nós, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Mas uma evolução dele. Não, pois é, mas deixa eu tentar passar o pensamento. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Como nós conhecemos, nós estamos falando a partir do nosso piso, tá? Quando nós falamos do nosso conhecimento. Então eu conheço esse piso, mas eu já dou notícia daquilo que existe no piso superior. Então, eu não vivo na parte de Emmanuel, minha parte é outra. Mas a partir da leitura de Emmanuel, eu profetizo elementos que Emmanuel já vive, tá? Tá certo? Só que isso ainda não é meu, isso não me pertence. Esse piso
ainda é uma profecia para mim. A regeneração, para mim aqui, é desse jeito, toda conclusão, tá? Aqui foi o legítimo asfalto, regeneração desse negócio dependendo do lobo. Eu sei que vai existir. Que eles me contaram, eu acredito nele, tá? Que eles são sérios, que a evolução é lei, então não tem outro jeito. Tem que ter mudança, tá? Então, mas como é que é isso? A gente fala regeneração, é repouso. Repouso de Noé, né? E Noé que nós vamos conseguir. Aquele que foi conquistado em 7, agora em 3 nós vamos chegar lá. Né? Um círculo muito menor, mais rápido, a partir da nossa libertação. Nós já conquistamos um piso novo, já andamos com Deus, então a partir desse movimento, com certeza a nossa vida será outra, abrindo espaço para o repouso. Mas eu não sei o que é isso não. Saber, assim, eu decodifico totalmente, mas acredito que aconteça. Então a crença, essa é o impacto profetizado, tá? Isso ainda não é meu, porque eu ainda não vivi a regeneração. Ela ainda não é uma expressão de vida em mim. Então é por isso que, na mesma existência, eu falo de regeneração, não sei o que coisa impressionante. Eu falo de regeneração aqui, e lá fora o cara me fecha, eu fecho também. Isso é descida. Porque meu piso ainda é isso. Meu piso ainda é isso. Meu conhecimento real é esse. Tá? Não, sem dúvida. Mas para a gente perceber, por isso que é espiralóide. É espiralóide, é por isso. Tá? E nós retomamos. E ele nunca a descida no mesmo patamar. A gente passa dentro daquela faixa que aquilo que a gente fala é no oitavo superior. A gente fala a mesma coisa, aí já dá uma fechada no carro, lá fora. Mas antes você tomar no carro. Então assim, e ainda chegava para assim, e agora, como é que faz isso? Eu não vi. O ciclo de Enoque, então, eu posso compreender que ele foi menor porque ele teve esse alcance. Não, o ciclo de Enoque não foi menor não. O ciclo de Enoque foi o ciclo natural. O ciclo setenário. O ciclo setenário, porque nós temos que entender Enoque como um elemento que viveu todas as experiências necessárias e consumiu um ciclo inteiro. Tá? Não foi menor, não. E essa conferência 377 ainda foi das 5 a mais de 375. Trabalhar como nós tivemos a ideia desse ciclo inteiro, tá? Porque se nós ficarmos presos aqui aos números, a questão não é essa, né? É o simbolismo. Foi dentro de um processo setenário, ele conseguiu manter essa caminhada junto com Deus até o primeiro filho, sustentou depois do primeiro filho, tá? E aí sim, a morte dele não existiu. Porque a morte dele foi uma passagem natural, entendeu, gente? Era isso que eu queria falar, quase também fala, né? Então ele não parou naquela recapitulação do processo dos resultados. Ele não ouviu, não foi transladado, né? Que nós já falamos aqui. Por que você vai transladado? Será que é um negócio antievolutivo? É um milagre? Como é que é isso? Como que nós vamos entender isso? Vai para poder grau diferente. O desencarno foi dormindo, tá? Dormindo. Então acordou, mas assim, tranquilo, sereno. E tipo assim, foi uma etapa vencida. Com toda a naturalidade, sem a perturbação própria do desencarne. Então, quer dizer, é outro movimento. Eu estou falando voltar, não seria uma evolução minha. Olha, é uma questão filosófica, a questão da evolução em linha reta, tá? Essa linha reta, gente, ó. E a linha reta?
É linha reta? É linha reta? Onde já começou, onde já terminou? Tá? Então é uma questão filosófica, tá? A questão é sem obstáculos, sem ficar preso, agarrado, tá? Porque o nosso problema é o agarrar. A gente agarra demais, né? Serenidade, né? O agarrar significa a fixação em determinados padrões. Tá? Então, quando a gente fala evolução em linha reta, quer dizer, propõe para você. Então, você lembra que o Luiz falou ali. Existem filhos e filhos. Filhos que são rebeldes e filhos que são dóceis. Qual que tem a chance de ter uma evolução em linha reta? Com certeza, gente, o dócil. O dócil é muito mais chance. Então, se na brecha ele não perde docilidade, põe a doçura elevada. O que significa isso? Que a gente fala, acho bonito, né? Tão poético. Mas o que será que nós estamos falando com isso, quando nós fazemos essa peça? Nós estamos suplicando por um padrão diferente. Porque a nossa fala é uma fala muito difícil. Ainda machuca muito. A nossa fala, como expressão daquilo que vai no nosso coração, retrata uma rebeldia, né? Então, quando a gente fala dessa doçura, é uma doçura que manifeste a tal doçura, ou docilidade, mansuetude interna, enquanto virtude, né? Então, é algo muito maior, né? Muito mais profundo. Bom, então, hoje nós resolvemos essa questão aqui, né? Porquanto Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Comunhão plena, né, gente? Saiu daquela roda de oscilações mais intensas, de expressões mais marcantes. E aí sim, nós poderíamos dizer que Enoque é o precursor de Noé. Tá? Se nós pudermos falar o seguinte, ó, aqui está Enoque. O próximo degrau é Noé. Tá? Noé, mas Noé com seus frutos. O Noé que personifica essa possibilidade de um mental diferente. Tá? Um mental diferente. Já bem estruturado, bem organizado, com Sem, Cão e Jafé. Enoque, a comunhão. Comunhão com Deus. E a resposta veio. Deus para si o tomou. Essa retirada de um contexto que poderia sugerir desafios já é desnecessário. Eu não precisava mais. Já optou por um movimento natural de renascer do Espírito. Então, Enoque fez batismo pelo fogo, tá? Enoque é batismo pelo fogo, a purificação através de outras vias. Nós ainda fazemos o nosso batismo pela água. Nosso batismo ainda, a nossa purificação ainda tem sido dessa forma. A gente reencarna num contexto de desafio, porque a nossa condição ainda é de elementos recalcitrantes. E o que acontece? A força ativa. Aí nós voltamos para o que foi comentado. Nós somos um foco irradiador, não somos? Um foco irradiador que a vontade coloca em movimento. Tá? A vontade, aqui, sintetizando os anseios superiores, como também a expressão dos nossos desejos mais primitivos. Porque Emmanuel fala sobre os desejos, tá? Aquilo que emerge, tá? Que sobe e que toma conta.
A vontade direciona, mas o desejo, ele insiste de forma reiterada e acaba definindo a tônica. Então a vigilância em relação àquilo que estamos desejando tem que ser grande, porque sem dúvida a vida vai responder de acordo com aquilo que eu estou emitindo, né? Em termos do desejo. E é por isso o cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque muitas vezes a nossa boca materializa muito daquilo que é o nosso desejo, dentro de uma não permissão. E aí são vários os motivos. Quando a gente fala assim, é impressionante, eu não consigo isso, né? Eu todas vezes, às vezes a gente escuta aquele comentário, né? Todo mundo consegue a promoção e eu não consigo a promoção. Até que ponto não existe aí uma tônica determinante, né? O que vem junto com essa promoção? Mais responsabilidade, mais desafio, mais cobrança, tá? E eu posso, no fundo, desejar não ser promovido. E aí eu fico, né? Me resguardando num desejo de manutenção daquilo que eu já conheço. Tá? Não vale a pena não. A Luísa já foi lugar, porque ela já foi. Sem dúvida, pela água. É um batismo pela água, exatamente isso. Traz. O rádio e televisão tem atores que irradiam e tem os aparelhos de rádio e televisão que são os receptores. Agora, você explicou que nós somos focos irradiador. Mas o ser humano é irradiador e é ao mesmo tempo transmissor. Transmissor e receptor. Vai e volta. Depois, se não der tempo hoje. Hoje não vai dar, não, mas é isso. Nós irradiamos. Então sai de nós, sensibiliza o meio e volta. Então tem todo um movimento dinâmico. E é por isso que a nossa responsabilidade com a onda do bem geral torna-se maior, porque aquilo que sai de nós pode contaminar o ambiente. É aquela história, né? Irmão Chico que gosta, né? A pessoa que gritou em casa. Aí gritou, aí chutou o cachorro, no final, você lembra dessa história? No final, o que aconteceu? Então, o gesto, né, inicial, isso aí é um elemento transmissor. Está transmitindo a onda de raiva e desequilíbrio. E a gente não sabe onde que isso vai chegar. E é por isso que nós temos que definir.